Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá, boa noite. Que alegria começarmos o ano nesta reunião, que delícia. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nessa data especial por dois motivos. Primeiro, porque nós temos convidados, que na verdade não são convidados, já são da casa, né? Que eles são tão compromissados que a gente não pode contar com todos todas as semanas, né? Mas são eles que fazem esse programa acontecer. Luiz Armando, Sandra Buari e quem está no nosso coração, só no nosso coração hoje, não pode estar aqui conosco porque está trabalhando em outro centro, com outra atividade, a Kátia Bueloni. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigada por estarem aqui. Tudo bem com vocês? Sandrinha, você primeiro, que é as primeiras damas, né? Agradeço muito. Eu quero dar uma boa noite especial para todo mundo, para vocês, meus queridos. Uma boa noite de começo de ano, né? Que todos tenham passado muito bem. E estamos em 2026 agora, sempre com muito ânimo, com vontade de aprender cada vez mais. Por isso a gente tem o Luiz Armando aqui, ó, que delícia. Começando bem, com o pé direito, né? Exatamente. Não é? Quero dar uma boa noite geral para os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui, que verão depois, né, pela internet. E continuando esse ano também com muita alegria, nesse aprendizado tão importante para a nossa vida, uma ferramenta fabulosa que o Kardec foi o introdutor e os espíritos nos trouxeram para abrir mais ainda a nossa mente e permitir que a gente se aprimore um pouquinho mais. Não é, Luiz? É verdade, eu sinto-me assim honrado, privilegiado, feliz por estar com vocês, tendo a possibilidade não só de colaborar com a expansão do pensamento do Espiritismo, né? Mas também de buscar respostas, porque a gente está constantemente aprendendo. O Espiritismo é um manancial assim inesgotável de conhecimentos, de informações, né? E, evidentemente, o Kardec fez um alicerce seguro, um alicerce firme, né? Que, na realidade, ainda não conseguiu ser, de uma certa forma, abalado pelos
inimigos de plantão, que sempre existem, né? Criticando tudo, né? Então, acredito que tudo isso que nos oferece o conteúdo do Livro dos Espíritos, que é justamente a pedra principal desse alicerce, é sempre uma possibilidade de enriquecimento de conhecimento que vai operando em nós transformações essenciais, né, na estrutura que é milenar e que agora, com o Espiritismo, tem a possibilidade, talvez, de dar uma aceleradinha no processo de crescimento, né? Porque nós, infelizmente, até o século XIX, estávamos ainda sob uma influência de outra escola religiosa forte, poderosa, continua forte e poderosa, mas a espiritualidade vinha já trabalhando, a gente tem, assim, convencido-se cada vez mais de que o trabalho do plano espiritual, por todas as informações que aí estão, né, ele é administrado, ele é, de uma certa forma, conduzido com muita segurança, fundamentado talvez nos pequenos avanços da inteligência humana, não é? Haja visto que a quantidade de pessoas que estão interessadas nesses temas que nós, de uma certa forma, desenvolvemos aqui é muito reduzida, né? Mas isso é normal, não é? A evolução da Terra, ela vai se fazendo através até das periódicas remoções de grandes quantidades de espíritos refratários, retardatários, como está acontecendo já desde meados do século XVIII, né? Conforme o Dr. Barre nos fala no capítulo também 18 do livro A Gênese, um século antes da codificação, começou assim a ganhar, de uma certa forma, força esse trabalho de renovação para transformar o planeta que nos serve de morada em mundo de regeneração, né? Onde o mal não vai ter a predominância que tem agora, predominância justificável justamente pelo grande afluxo de seres que estavam, de uma certa maneira, estacionados em regiões das esferas inferiores do planeta, como diz o Dr. Bezerra lá no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, e que vêm sendo trazidos à superfície e que são a única explicação para tanta violência, tanta barbaridade, tantas coisas horrorosas que a gente vê a toda hora nos noticiários, né? Que empolgam, que alimentam as mentes doentes também, como elas, né? E realimentam a violência, realimentam justamente a ação daqueles que querem destruir Jesus, querem destruir Deus, como o Dr. Nelson Lobo de Barros fala no livro Mensagem do Apocalipse, uma avaliação no capítulo 20 com muita propriedade, né? Referendado por grandes personagens do espiritismo no século XX, como o Dr. Canuto de Abreu e o nosso irmão Edgar Armon, né? Que foi muito criticado, continua sendo muito criticado, mas dane-se. Existe uma legião de pessoas que se avalem dos seus princípios, né? E que certamente sentem-se seguros, escorados nessas ideias e vão também caminhando como nós, cada um de acordo com o seu ponto de vista, a sua perspectiva, né? Todos merecem respeito e todos têm espaço para progredir, né? Então é uma oportunidade bendita que a Sonja nos oferece de estarmos aqui quando podemos, né? Esperamos ser úteis mais uma vez. Nossa, certamente será, mas não sou eu não. Quem nos oferece essa possibilidade é a Web Rádio Estação da Luz, ao Tavares, e isso tudo se iniciou, na verdade, graças a Sandra Buari, a nossa querida Kátia, a Elo, toda essa turma que abrilhantam os nossos dias, as nossas mentes, os nossos corações, todas lá da Casa do Caminho, a Eurídice, foram essas conexões, eu entrei só na rabeira e eu estou aqui simplesmente como uma mera aprendiz, só isso, nada mais. Quem traz realmente, como eu falei no início, quem faz isso aqui acontecer e valer a pena são vocês, não sou eu sou simplesmente uma mera aprendiz aqui, de verdade. E certamente, e confesso que estou usufruindo, e é isso que eu
que eu espero que todos possam aproveitar da mesma forma como eu, porque essa obra, esses estudos e tudo que é discutido aqui realmente é muito transformador. Imagina a revolta que não teríamos, né? E que estado nós não teríamos se não tivéssemos acesso a todo esse corpo de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Como seria difícil nós lidarmos com as situações cotidianas, sejam elas onde for, né? Dentro da nossa casa, no trabalho, na política, enfim, nas relações humanas de maneira geral, né? Então, eu realmente não consigo conceber e falo por mim mesma e acho que certamente compartilho isso com vocês, que me agarro com todas as minhas forças, tentando absorver, introjetar e realmente viver de acordo com isso que a gente aprende, né? Porque, ao final das contas, é isso, é assim que a gente se transforma, né? E eu comentei que nós teríamos 2 motivos especiais hoje. Então, primeiro, a presença de vocês, essa possibilidade de nós estarmos aqui, e o segundo, que hoje nós estamos fazendo um ano de encontro aqui, às quintas-feiras. Então, tem um ano que esse estudo do Livro dos Espíritos está acontecendo. Nesse ano já passou por algumas modificações de tempo, começamos com 1 hora, passamos por 1h30, e fomos assim só melhorando exatamente pela presença de vocês, que concordaram em segurar esse bonde, entrar nesse trem e bora para frente, né? E nós agradecemos também imensamente a todos aqueles que, ao longo desse último ano, estiveram presentes conosco, sempre abrilhantando e trazendo insights e ampliando a nossa consciência, o nosso entendimento, que é isso que a gente busca. E agradecemos também de todo o nosso coração a todos aqueles que têm nos acompanhado, seja ao vivo, seja posteriormente, e que enviam eventualmente perguntas, as quais procuramos responder sempre que possível, na semana subsequente. E essas perguntas podem ser enviadas para esse númerozinho que está passando aí nessa faixinha azul. Podem ser feitas também pelo chat, a qualquer tempo, a qualquer momento. Lembrando que a Web Rádio Estação da Luz, esse nosso programa, o programa do Luiz sobre a leitura da Revista Espírita, o programa da Sandra, Kátia, Elô, Sônia, Eurídice, um estudo belíssimo sobre as epístolas, as cartas de Paulo, e tantos outros programas que essa rádio oferece, que são absolutamente imperdíveis. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui nessa vida para alimentar a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos corações, com algo realmente que possa nos transformar, né? E nos levar para melhor, né? Então, antes de nós iniciarmos o tema de hoje, eu convido a todos para uma breve prece. Podemos reunir os nossos corações, então, e os nossos pensamentos, trazendo a nossa atenção para este momento presente, para este nosso encontro, e buscamos o que temos de melhor dentro de nós. Buscamos elevar as nossas vibrações, para que possamos nos sintonizar com os nossos mentores, com os amigos espirituais, que nos levam a Jesus e a Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E a Ele agradecemos por ter nos enviado o nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso guia e o nosso exemplo maior. E é em Teu nome, Senhor, que aqui nos reunimos para esta noite de estudo. Agradecemos por esta bendita oportunidade, Mestre, de estarmos aqui
com o propósito sincero de todos os nossos corações, de aprendermos melhor os ensinamentos contidos nesta obra, que possamos refletir, que possamos trazer esses conhecimentos, aplicando-os às nossas vidas cotidianas, que possamos nos autoconhecer e que possamos, Senhor, aos poucos, criar dentro de nós o seu reino divino. Ajuda-nos, Mestre, a ampliar as nossas consciências, a abrir as nossas mentes à razão, a abrir os nossos corações à humildade. Ajuda-nos a fortalecer a nossa vontade na prática do bem. Afasta de nós, Senhor, todas as influências inferiores e que possamos estar mais abertos aos pensamentos elevados e, assim, mais sensíveis às inspirações e às intuições que nos chegam do alto. Abençoa, Pai, os nossos propósitos. Guia-nos na seara desta vida, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na Tua obra, Mestre. Sabemos que estás conosco sempre. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema do nosso, inicialmente pensado para o nosso encontro de hoje, é iniciarmos um pouquinho a fala sobre o estudo, na verdade, né, sobre fluido vital. Mas, pensando aqui com os nossos botões, na nossa última reunião, que foi riquíssima, quem não assistiu, vai lá, tá tudo gravadinho, assiste lá. Nós estávamos num bate-papo tão gostoso com o Luiz, e infelizmente o tempo nos fez muito curto, e eu tive que interrompê-lo, e deixei pela metade a última pergunta do item sobre criação, mais especificamente da pluralidade dos mundos. E esses conhecimentos são tão ricos, são tão importantes, que eu gostaria de pedir licença a vocês para que nós voltássemos rapidamente a última pergunta que nós, sobre a qual nós falávamos, então, para que o Luiz e a Sandra possam tecer aí os seus comentários antes de nós seguirmos em frente, porque, afinal de contas, nós não temos pressa em chegar em lugar nenhum, pelo menos não nesse estudo. Em um ano, nós caminhamos 58 perguntas das mais de 1.000 que nós temos pela frente. Então, vamos aproveitar o sabor de cada um, a qualidade de cada uma das perguntas, mais do que a pressa e o volume. Vocês concordam? Podemos? Com certeza. Muito bom. Eu quero escutar de novo aí o que o Luiz tem para falar. Sempre é muito rico. Sempre. É. E como eu sempre falo, a cada encontro que a gente tem a minha listinha de livros, assim, só vai aumentando, livros para serem lidos, né? Porque eu não consigo ler na velocidade com a qual o Luiz sugere as obras, mas por aí a gente vai, né? Por aí a gente vai, né? Então, nós estávamos falando, né, Luiz, dentro da pluralidade dos mundos, né? Que, na verdade, é um equívoco nós pensarmos que a vida só existe aqui nesta Terra e como nós a conhecemos, né? Os espíritos nos ensinam que a vida existe em todos os lugares, mas cada planeta, cada estrela, cada local carrega a sua existência, os seus seres que comportam, que são comportados por aqueles componentes daquele sistema, né?
Então, não significa que quando o homem vai à Lua esperando encontrar um outro homem semelhante, né? O peixinho, a plantinha, o abacate, que não existe vida, né, na Lua, né? Então, as formas de vida são muitas e cada uma delas, dentro da escala evolutiva, evidentemente tem o seu papel e o seu lugar, e nós, limitados que somos, não só na nossa capacidade de entendimento, mas nos instrumentos que nos permitem observar, né, que é muito limitado, dificilmente conseguimos observar algo além daquilo que a gente considera matéria, essa matéria densa, né? E você falava também das fontes diversas, né, de calor e de luz, que não necessariamente precisam do sol como nós a conhecemos, né, Luiz? Existem muitas outras fontes, e por essa seara aí nós estávamos caminhando no nosso último encontro. Você gostaria que eu lesse a última pergunta que ficou pendente, ou você já... É bom para o pessoal se situar, né? Tá bom. Então, é bom a gente lembrar também. Vamos lá. Lembrando que esse tópico, pluralidade dos mundos, está dentro, né, do capítulo 3, né, no item criação. Então, dentro desse item, nós falamos sobre a formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas e a pluralidade dos mundos. E a pergunta 58, então, Kardec fala o seguinte, pergunta o seguinte: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? E os espíritos respondem: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Não tem uma continuação? Não, não tem. Tem uma continuação. Aí tem uma nota, uma observação. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Então, eu me lembro que na última resposta oferecida, né, nós nos apoiamos numa entrevista que o Kardec fez com o Dr. Alexandre von Humboldt, que foi um personagem que a história talvez não faça jus ao trabalho que ele ofertou à humanidade, né? Ele é entrevistado pelo Kardec 9 dias depois da sua desencarnação, trazido pelo Espírito São Luís, que é o grande responsável pelas atividades mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris durante o tempo em que o Kardec lá esteve. E ele vai dizer-se voluntário para executar a tarefa de mapear climaticamente a Terra. Essa é a grande tarefa que ele desenvolveu. Ele já renasceu, ele participou com outros candidatos, pelo que diz, oriundo de um planeta que não era visível da Terra, que não era, evidentemente, alcançado pela luz do Sol, e fala que era um planeta mais evoluído. Então, uma série de dados importantes a respeito da vinda dele à Terra,
da sensação de ter cumprido com o seu papel, que era justamente fazer isso. Ele nasceu com recursos suficientes para justamente poder construir um barco que levou ao redor do mundo. Ele, inclusive, esteve enfurnado aí na Amazônia durante 5 anos. Ele, nas nossas aulas de geografia, acho que da época da Sandra, né? Que a Sandra também não disfarça não, mas você tem mais ou menos a mesma idade que eu. A Sonja é a nossa discípula, aí, né, no termos cronológicos. Né? Mais ou menos. Então, eu lembro que nas nossas aulas de geografia, na terceira série, no livro, acho que era alguma coisa de Azevedo, que era o autor do livro que era adotado pelo ensino público, e ele era citado porque ele tinha cunhado um neologismo, uma frase, que a Amazônia era o celeiro do mundo pela exuberância de sua flora e de sua fauna. Então, eu me lembro bem desse detalhe aí, fiquei impressionado também com aquilo, né? Então, o Humboldt fala sobre isso. E o Espiritismo, ele é muito atrevido, muito ousado, né? A partir da abordagem de Kardec nesse início do Livro dos Espíritos, depois de falar sobre Deus, né? Ele vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E eu até me apoiei na brilhante exposição que as duas fizeram na semana que precedeu esse programa que nós participamos, né? Porque foi muito bacana. A Sonja está me devendo até hoje uma fotografia lá da NASA. É verdade. Vou te mandar Não hoje. esqueci, Acabando eu aqui, eu não vou te mandar. esqueci. Eu achei aquilo lá deslumbrante. Eu estou apaixonado por cosmos. Eu sou um grande frequentador do Planetário de São Paulo, onde vou de vez em quando para dar uma revisada naquelas matérias que eles têm uma programação de acordo com as estações do ano. E é um troço muito bacana, porque os equipamentos ZEISS, né, que são aqueles que foram utilizados para construir esse observatório que temos aqui na cidade de São Paulo, no Ibirapuera, eles nos permitem realmente muitas emoções, né? Primeira vez que eu fui, eu me lembro que levei meus sobrinhos e meus filhos pequenos, né? E na verdade, foi as luzes apagadas, não sei se já foram no planetário, luzes apagadas, a gente vai sendo conduzido lá pela voz do personagem lá, que é o narrador, e eu me lembro que estávamos naquela penumbra total, depois que o sol se pôs ali atrás do Oriente, né, da região oeste, tudo apagou, assim, de repente, o cara fala alguma coisa e assim a abóboda do planetário ficou inundada de pontos luminosos. A explosão daquela molecada, porque só tinha criança lá, né? Acho que o único velho lá era eu. A molecada espontaneamente explodiu numa salva de palmas para a natureza, para Deus, né? Eles nem acho que cogitavam disso, mas foi uma coisa assim que me marcou muito, né? Me deixou muito emocionado de ver que os espíritos embutidos nos corpos infantis, eles têm sensibilidade também, né? Então, a gente, na vez em que aqui estivemos, autorizados pela nossa grande coordenadora, nós mostramos o que o Espiritismo oferece, né? Porque o Kardec, além de elaborar essa obra fantástica, e desde a primeira versão, né, que é a versão de 1857, ele já fala sobre o tema baseado no que os espíritos revelaram, e, paralelamente, na Revista Espírita, que é o tema que eu e o Regis desenvolvemos, o nosso amigo Tavares arrumou um horário para nós agora nas manhãs de sexta-feira, o programa, quando nós gravávamos, agora ele é ao vivo na manhã da sexta-feira, e porque concorrer com o Fantástico não dava, a gente ia acabar com a audiência deles, né? Sensacional. Não, nós apresentamos isso nas manhãs de sexta, gravando, quer dizer, gravando já no tempo que nós gravaríamos, nós estamos apresentando ao vivo. E na Revista Espírita, lá do ano de 1858, o Kardec também estava com a corda toda, né? E ele, eu acho que é no número de fevereiro, março, ele faz um diagnóstico dos planetas que compõem o nosso sistema dentro da classificação hipotética, e ele apresentará em 1864, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando desenvolve a afirmação de Jesus das muitas moradas na casa de nosso Pai. Então,
na realidade, ele construindo esse conteúdo que vai apresentar lá na frente, ele está baseado na escala dos espíritos. Ele vai também apresentar no livro dos espíritos. Nós vamos passar por isso, a gente não morrer, né? Porque estamos ainda na questão 58 e ainda está um pouco longe desse momento. E ele fez uma classificação com diferentes classes. Então, a gente consegue, assim, localizar, e então ele vai fazendo, na Revista Espírita, um diagnóstico aí dos planetas de acordo com os tipos de espíritos predominantes, porque é isso que classifica os espíritos, é o tipo de espírito que domina, né, que é predominante, né? Nós sabemos aí pela explicação que ele nos dá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do mundo de expiação e provas, que é o segundo degrauzinho da escala de 5 que ele constrói, ele, o Santo Agostinho, ele vai falar que aqui existe um grande contingente de espíritos primitivos, esclarecendo que esses primitivos não quer dizer que eles são originários da Terra, porque na questão 607A do Livro dos Espíritos, nós vamos entendendo, né, que o princípio inteligente transita ao longo de milhões de anos, né? O André Luiz calcula em 150 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos, pela fase mineral, pela fase vegetal, pela fase do animal racional, e desperta no homem. Quando ele acorda e vira espírito, como está lá na questão 607A, ele vai ser remanejado para outros mundos, mundos onde ele vai ser talvez influenciado pelos espíritos mais avançados ou vai contribuir para a evolução daqueles mais atrasadinhos, como estaria acontecendo com a Terra agora, porque há um contingente massivo que vai sendo remanejado depois de passar aqui pelo filtro, que é o Enem, onde nós estamos, e não tendo condições de permanecer, eles vão ser remanejados para outros mundos, onde eles vão dar sequência no seu processo evolutivo, e com eles acontecerá provavelmente o que aconteceu com os chamados exilados de Capela, que são tema da abordagem do Kardec no capítulo 11 do livro A Gênese, quando ele vai nos falar a respeito dessa transmigração, dessa imigração, emigração e transmigração e emigração de espíritos, né? Migração e emigração. Então ele fala que teria chegado por aqui, provavelmente, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, provavelmente também, quando começa a se falar na raça adâmica, chegam aqui os exilados de Capela. E nós vamos ter o desenvolvimento disso lá em 1938, quando o nosso queridíssimo Espírito Emmanuel vai fazer uma investigação lá nos arquivos da espiritualidade e vai nos dar assim uma síntese da evolução do planeta desde seu surgimento dentro do contexto do sistema solar, vai nos dar uma ideia do que é a humanidade, que por aqui está, não é? E vai falar que esses que vieram para influenciar, porque o Kardec, no capítulo 3 do Evangelho, ele fala assim, existem os espíritos primitivos, existem os espíritos semi-civilizados, que começaria com os nossos indígenas, provavelmente, e existiriam os espíritos estrangeiros, e esses que vêm de outros mundos, estão sempre por aí, interferindo, influenciando com seu desenvolvimento, os espíritos nativos naquele momento aqui da Terra, né? Porque esse processo é dinâmico, ele está sempre acontecendo. E aí a gente, por conta desses assuntos que vem sendo tratados já há algumas semanas, a gente foi afundar-se lá na Bíblia, né? Eu contei isso já no programa, num dos programas anteriores, onde no Gênesis, lá do nosso amigo Moisés, nós vamos encontrar referências aos Néfilins e aos Anunnakis, que são, na realidade, personagens que influenciaram muito no surgimento dos Sumérios. Porque antes dessa fase que o Kardec vai dizer, esses caras que vieram lá de Capela, eles, na verdade, trouxeram um avanço muito grande na agricultura, nas práticas que eram comuns naquela época, né, e nas relações interpessoais, relações políticas também. Então, na realidade, lá atrás, e a gente vai buscar a cronologia, mais ou menos uns 8.000 anos antes de Cristo, os sumérios, eles trouxeram a escrita cuneiforme, senão a gente não conseguia se comunicar. Eles é que desenvolveram isso. Agora,
como que uma raça primitiva, natural da Terra, teria condição de acessar se não fosse através desses personagens. Eles trouxeram isso, trouxeram as cidades-estado, a cidade de Ur, onde vai nascer Abraão, o patriarca, é uma dessas cidades justamente da Suméria. Hoje no YouTube tem muita coisa falando sobre isso, porque parece que os conhecimentos têm o ponto certo assim para serem espalhados, né? Hoje existem muitas pesquisas que não chegam aos noticiários diários, que são desenvolvidas assim em grandes países ou países onde esse material é muito farto, né? No Egito e aquelas regiões da Mesopotâmia, né? Entre o Rio Eufrates e o Rio Tigre, que deram origem não só aos sumérios, mas aqueles que vieram na continuidade, porque tudo vai sendo renovado. Por exemplo, os babilônios, eles são os iraquianos, parece hoje, né? Os nossos amigos persas, eles são os caras do Irã, coisas desse tipo, assim, que o Emmanuel, inclusive, aponta lá no Caminho da Luz, né? Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, os nossos amigos sumerianos, os sumérios, né, diziam que eles eram filhos dos deuses que vieram do espaço com as nativas da Terra, que eles acharam assim encantadoras, e deram origem a raças com criaturas com mais de 6 metros de altura. Está na Bíblia isso. 6 metros de altura está na Bíblia. E com longevidade de 300 a 400 anos. E nas fases posteriores da evolução planetária, isso foi sendo racionalizado, né? Nós chegamos a essa estatura magnífica que nós temos, chegamos também à nossa configuração, que perto daqueles seres primitivos é até melhorzinha, né? Então, no programa da semana retrasada, que a gente teve o privilégio de expor aqui, eu, através de um livro de um cidadão, a Sonja deve ter anotado o nome do livro, é Fotos do Cosmos, de um sensitivo americano, que na verdade é um engenheiro eletrônico, chamado Gordon Mitchell ou Michael Scallion, né? Então, na realidade, esse cara, ele perdeu a fala numa reunião de negócios, foi para o hospital, ficou em observação, viu uma criatura iluminada que ele nunca imaginou existir, entrar dentro do seu quarto de madrugada, pensou que era o efeito dos remédios, no dia seguinte perguntou se era alguma enfermeira, se eu tinha entrado, ninguém sabia dessa figura que ele descreveu. E essa figura disse ele que ele tinha uma tarefa que era justamente anunciar grandes acontecimentos. No livro Fotos do Cosmos, que infelizmente só tem em inglês, ele vai contar como é que isso se desenvolve, se desenrola, e vai falar sobre muitos episódios que ele preconizou com as informações do que ele chama de mestres, porque ele não fala em espírito, ele não fala em mediunidade, não fala nada disso. Tudo se dava através de sonhos que ele tinha e de revelações que lhe eram feitas. E no programa daquela semana, a gente fez a referência sobre um dado muito interessante, porque quando as duas naves, acho que é Vikings, chegaram a Marte em 1976, algum espertinho da revista Fatos e Fotos, também acho que só eu e a Sandra que lembra disso, né, que era concorrente da Cruzeiro, da Manchete, era da Diários de Mistérios Associados, o engraçadinho lá falou assim, a NASA não sabe de nada, porque o que as nossas naves viram lá? Pó, poeira, né? E aí os caras, para tirar um barato, falaram, a NASA não sabe nada, quem sabe tudo é o Chico Xavier. Aí foram lá incomodar o Chico Xavier, e o Chico, na realidade, estava sendo incomodado, porque em 1938, o nosso amigo Humberto de Campos, repórter, jornalista da Academia Brasileira de Letras, um dos fundadores da mesma, ele já estava desencarnado há 4 anos, e ele, acho que aproveitou uma promoção dessas empresas de turismo, e foi dar um rolê lá em Marte. E não é a primeira vez que se fala nisso, porque a mãe do Chico Xavier também já tinha feito uma excursão para Marte e para Saturno, primeiro Saturno e depois Marte. E ambos falam a respeito da existência de vida. Lá Humberto fala assim que os edifícios que ele contemplou lá na cidade ao qual ele atribuiu o nome de Marcianópolis, né, por falta de coisa melhor,
ele disse que viu edifícios assim que colocavam o Empire State, que era a coisa da moda, né? Embaixo do braço, né? Entre outras coisas. Aí os caras falaram que é ousado, mas aí esse cara, Gordon, que não é espírita, acho que não leu Humberto de Campos, nem sabe que esse cara existia um dia, ele vai falar numa longa entrevista que está no livro Fotos do Cosmos, que na realidade, lá, muito tempo antes da Terra ser habitada, ela era habitada por seres de mais de 6 metros de altura, com uma longevidade muito, muito grande. A Terra nem era habitada ainda, mas esses seres eram de lá. E ele vai falar que, evidentemente, confusões aí interplanetárias acabaram resultando no desaparecimento daquela população, mas ele repete 2 vezes que a vida continua a existir lá. E aí a gente se ateve aqui no programa que a gente participou 2 semanas atrás, justamente a ideia que o Espiritismo apregoa, e o Chico Xavier, Ivone Pereira, Valdo Vieira, esses caras, eles na realidade tinham essa percepção da sobreposição de dimensões, que é uma coisa que o Aniceto fala para o André Luiz no livro Mensageiros, de 1944, que existem realidades ou universos, esferas sutis dentro das esferas grosseiras. E ali existe vida. E a gente mostrou em exemplos que o Chico deixou para a gente, que a Dona Ivone do Mauro Pereira deixou para a gente, que o Valdo Vieira deixou para a gente, né? E falamos nisso que o Gordon fala também, que os mestres dele estão dizendo que existe vida em Marte, só que numa outra faixa vibratória, que é uma coisa que o Espiritismo nos fala, né? E que a mediunidade, ela, de uma certa forma, descortina para a gente, né? Porque aqueles que são médiuns, que conseguem ter evidência, que conseguem perceber a realidade espiritual, eles estão, na verdade, em conexão direta com o mundo invisível. Então, na realidade, essa história de não ter iluminação, né, que o nosso amigo Alexandre von Humboldt fala, é absolutamente possível, porque nem todos os planetas do sistema eles são alcançados pela luz solar. Outra coisa que o nosso Chico deixou para a gente aí, para você ficar, quando o Chico foi lá, for tirar um barato lá com o Chico por causa do Humberto de Campos, eles nem falaram da Maria João de Deus, acho que para não magoar ele, né? Falaram só do Humberto de Campos, pode considerar a mãe dele. Então eles falam assim, que o Chico fala assim, olha, eu não posso responder pelo que o Humberto de Campos escreveu, eu só copiei o que ele foi ditando. Então ele afirmou, mas quando o André Luiz começou a transferir minhas informações de nosso lar, eu tinha muita dificuldade de entender o que ele estava dizendo. Aí o Emmanuel e o André Luiz, numa determinada madrugada, pegaram o corpo espiritual do Chico lá pelo Espírito e levaram ele para conhecer a periferia de nosso lar. Isso ele conta em entrevistas. E ele fala mais, ninguém está vendo o nosso lar, mas eu sei que ela existe ao norte da cidade do Rio de Janeiro, como sei que existe lá na cidade de São Paulo, no norte da cidade de São Paulo, na direção da Baixada Santista, Alvorada Nova. E aí, a doutora Marlene Nobre fez uma entrevista com o Chico, quando saiu essa outra pataquada lá da revista Sapatos e Fotos, e o Chico também vai falar uma coisa, está no livro Lições de Sabedoria de Chico Xavier, vale a pena ler, porque é maravilhoso, é tudo baseado nas entrevistas que o Chico deu à Folha Espírita, que existe ainda, mas foi uma publicação fundada pelo Dr. Freitas Nobre, o Jamil Salomão, a doutora Marlene Nobre, uma patota que tinha ali que era ligada ao Dr. Hernani Guimarães Andrade. Então, o Chico fala essa aqui também, para a gente chorar no canto, ó. As pessoas não sabem, não veem, mas na Lua existem inúmeros educandários de preparação de espíritos a reencarnar na Terra. Lições de Sabedoria de Chico Xavier. Vai lá olhar, vocês verem. Vale a pena. Então é isso aí, queridos. Acabou o programa. Tchau. Não acabou, não. Tá só começando. Tem muita coisa ainda. Tá só Existe começando. mais coisa entre o céu e a terra.
Ah, Por mas isso não que, tem dúvida. não Sim, é? sim, sim. Que a Porque, na gente, na realidade, está verdade, começando, né, querida, a história, as histórias que a gente contou, e sobre isso, porque eu acho que é um ponto que a gente tem que enfatizar, essa questão da sobreposição de dimensões que o Gordon Mitchell Scallion está falando lá de Marte. Porque o Chico, até contei a historinha, né, muito interessante, de uma viagem que ele, o Arnaldo Rocha, o marido da Meimei, e o nosso amigo Enio Santos, fizeram em 1944, na direção de Angra dos Reis. O Chico estava extenuado, tal, uma coisa assim, né? Ele morava em Pedro Leopoldo, e muita pressão de família, pressão de jornais, enchendo a paciência, pressão da igreja, né? E aí, os amigos resolveram dar uma esticada até Angra dos Reis, e a caminho de lá pararam na cidade de Resende, né? Despiaram lá, acho que do ônibus, que não sei se é ônibus ou trem, e, na verdade, o Chico falou que queria visitar uma pessoa que ele conhecia que mandava a carta para ele já há 20 anos. Aí os dois companheiros falaram, você tem um endereço? Chico, não tenho, mas eu sei onde é, que eu já fui lá. Aí a gente tem que lembrar que o Chico, né, não é assim, raro a gente encontrar nesses depoimentos de pessoas que tiveram proximidade verdadeira com o Chico, que ele tinha uma atividade dioturna. Na hora que ele tinha que dormir, ele saía em desdobramento espiritual. A gente teve aí, lá em 1990, 89, 90, fizemos uma série de vídeos estimulados pelo seu Milton Medeiros, queridíssimo irmão da Casa do Caminho, dos fundadores, marido de Dona Teresa, e a gente tinha desenvolvido o curso de informação sobre espiritismo, que era uma coisa assim que era para ser, de uma certa maneira, associada aos passes prescritos para aqueles que passavam por orientação. Então, na época, eram apenas 8 passes, depois a pessoa passava por uma outra avaliação. E aí a gente desenvolveu esse trabalho, que era para justamente, a casa tinha uma rotatividade muito grande de pessoas, e a maior parte não tinha o mínimo conhecimento sobre espiritismo. Então, a gente desenvolveu um programinha simples, que tinha uma monitoria, e essa monitoria apresentaria o tema e depois discutiria com os presentes. Uma coisa interativa, né? Que essa coisa sempre me fascinou muito, essa interatividade. Então, aí a gente começou, era nas noites de sexta-feira, que era um dia meio morto, né? Tinha só o evangelho público, Santana nem existia ainda na Casa do Caminho, e nós começamos a fazer isso. Só que aí a família minha foi crescendo e as exigências também se tornaram grandes. A gente se afastou. Em 1989, mais ou menos, o Milton Medeiros retorna de presidência da casa, me procura, que eu já tinha lá compromisso com a quinta-feira, né, naquelas também reuniões interativas das 8 às 9, e aí ele queria que eu voltasse a fazer o curso de informação. Eu expus a minha dificuldade, ele falou, a gente sabe o que acontece, tem o curso, não sei o que, de primeiro grau aí da televisão, podia fazer uma coisa parecida. Eu falei, seu Milton, uma ideia boa. Eu estava no escritório dele, na Barão do Sabará, ali no Campo Belo. Era uma manhã de sábado. Aí só tem a dificuldade que é fazer o documentário lá, o vídeo, né? Na época não tinha muito recurso, né? Hoje você faz vídeo com o celular, né? Aí ele falou, então você prepara a parte sua aí que eu arrumo quem faça. Aí a gente recebeu algumas ofertas, uma das quais um companheiro que desencarnou ano passado, né, o nosso irmão Sérgio Sux, maravilhoso, criatura, coração generoso demais. E aí, na realidade, ele fez um pilotinho. Eu fiz a narração e ele fez o piloto. Eu ofereci as imagens e ele fez a edição. Com recursos próprios, ele trabalhava numa multinacional, mas era uma pessoa de extrema generosidade, né? E aí nós fizemos 43 programas, para vocês terem uma ideia. Os primeiros 8 viraram 12, porque, né, mais ou menos nessa época entra na Casa do Caminho uma personagem bastante importante também em vários momentos, que é o Daniel Sanches, né? Não sei se você conheceu o Daniel. E o Daniel, na realidade, junto com o Dona Assunção, está por trás
da construção desse prédio onde é a Casa do Caminho hoje, porque a casa tinha recursos, o Agenor de Melo Pegado havia deixado lá recursos, né, com o seu apartamento lá em Higienópolis, que é um bairro nobre, o carro, mas não tinha, talvez, a disponibilidade. Aí o Daniel, Dona Assunção, muito operosos, criaram ali uma alternativa do lado da pizzaria 1900, e ali funcionou a casa durante 11 meses. E em 1990, fazem 30 anos já, praticamente, né, nasce o prédio novo da Casa do Caminho. E aí o Daniel, o Odair e a Áurea, não sei se vocês conheceram a Áurea, que é uma companheira que era professora aí da Unifesp e acabou morrendo num acidente de carro aí indo para casa com a sua filha adotiva, lá na região de Jundiaí. E eles resolveram virarem monitores. Então, o curso de informação sobre espiritismo virou assim durante muito tempo e a gente, através de jornais espíritas, que não tinham assim penetração a não ser no meio espírita mesmo, acabamos nos tornando conhecidos e nós fornecíamos, desde que as pessoas nos mandassem um VHS, eu não sei se é do tempo da Sonja, mas é do meu tempo, é VHS. Eles mandavam VHS, a gente copiava, eu conseguia a doação de 2, 3 videocassetes, e eu ia dormir, deixava gravando, acordava às da manhã, trocava todas as fitas, e nós conseguimos fazer 5.000 cópias. Alguns espertalhões revendiam cópias, porque o VHS tinha essa virtude, né? Você podia fazer daquela que você recebeu, que virou matriz, fazer outras cópias. Então, a gente teve conhecimento de vários grupos aí que receberam gratuitamente, que faturavam em cima, né? E aí o que acontece é que nós recebemos uma vez pedido do Japão, de uma coisa chamada Comunidade Espírita Francisco Cândido Xavier, que foi fundada lá no Japão da seguinte forma. Essa senhora que fundou esse centro em Tóquio, ela era esposa de um executivo de uma multinacional japonesa. E ela, na verdade, casou-se com um cara que serviu essa empresa em Angola durante muito tempo. E ele, na verdade, era japonês, mas nascido aqui pelo Brasil mesmo. E eles vieram passar férias aqui e alguém falou em Chico Xavier, ela nem sabia quem era esse cara. Mas ela tinha sonhado, tempos antes, com um indivíduo, na madrugada, convidando-a a divulgar o espiritismo em Angola. Ela, na realidade, não sabia nada sobre espiritismo, mas foi procurar se informar. Angola é um país africano de língua portuguesa, né? Entre os inúmeros, porque tem inúmeros países do mundo aí que falam português dentro das suas características. Bom, e aí ela veio ao Brasil e alguém falou nesse tal de Chico Xavier, ela foi lá por outro motivo, chegou lá, viu que aquele cara que ela estava assistindo lá na Comunhão Espírita Cristã era o homem do sonho que ela teve, que tinha convidado ela para fazer o trabalho. Ela não chegou a fazer o trabalho em Angola, mas quando ela esteve aqui no Brasil, conheceu lá Uberaba, conheceu o cara, e o marido dela, a essa altura, foi remanejado lá para Tóquio. E lá ela vai fundar a Comunhão Espírita Francisco Cândido Xavier. E qual não é a nossa surpresa quando ela nos envia um pedido para ter a cópia desses trabalhos, porque o Japão tem muito brasileiro que mora por lá, que vai lá para ganhar dinheiro, né? E que, na realidade, desconecta-se de muitas práticas religiosas que tinham pelo Brasil e deve ser muito duro, porque o ritmo de trabalho lá é de carga horária pesada, falta de comunicação, tudo é caro, né? Os caras vão para ganhar dinheiro e voltar. Hoje, talvez nem tanto como já foi. Então, através de um cara que era da federação, chegou-nos o pedido disso, ele nos arrumou a fita, ele era muito ligado ao um personagem que era o diretor de educação lá da federação, né? E Salama, Caio Salama, que foi diretor da área de educação há muito tempo, e a gente forneceu. Então, para ver como isso tinha poder, né? Nós conseguimos mandar fitas a pedido de alguém de lá para Cuba. Nunca ouvimos falar que tinha alguma atividade espírita em Cuba.
Pois bem, a fita do curso de informação sobre Espiritismo, os 43 programas, que era tudo programinha curto, né? Que era justamente para dar uma introdução, com algumas imagens, evidentemente, com recursos. Alguns deles, um filho meu, que hoje mora fora do Brasil, ele conseguiu colocar no YouTube, quando ele morava por aqui ainda, né? Porque o que aconteceu foi que a gente trabalhava, não existia DVD, a gente trabalhava com VHS, e as matrizes foram se desgastando, mesmo na Casa do Caminho. Então, eles acabaram dando uma reconfigurada naquele trabalho, aí virou, acho que, não sei se é o cartão, um dos cartões que a casa apresenta e propõe ali, a base foi aquele material que era, o primeiro programa era sobre o Espiritismo, o segundo sobre as obras básicas, o terceiro sobre a filosofia espírita, o quarto sobre o livro dos médiuns, o quinto é sobre o Evangelho, e nós terminávamos no oitavo, depois com o Daniel ficou 12, porque nós fizemos mais 4, um sobre reencarnação, outro sobre sobrevivência, outro sobre os espíritos e os efeitos físicos, que por sinal a gente teve que tirar do ar, porque em algum momento aí houve uma regulamentação no negócio de direito autoral, e as músicas que nós tínhamos aproveitado, elas tinham direitos autorais restritos, então a gente tirou do ar, só que muitos grupos que receberam já tinham colocado isso na internet. Então, nós tiramos a nossa contribuição ali, né, por exigência legal, mas muitos outros grupos já tinham lá. Então, se vocês um dia quiserem ver, são mais de 90 fotogramas. O título do programa é Os Espíritos e os Efeitos Físicos. Muito interessante, que era parte desse conjunto de 12 aulas, né? Então, a gente vê que realmente existem muitas formas pelas quais nós podemos contribuir para que o Espiritismo se expanda, né? Cada vez mais, né? Certamente. E para aqueles que não conhecem, a Casa do Caminho ao qual o Luiz está se referindo, é um centro, grupo espírita, Casa do Caminho, centro aqui em São Paulo. Os cartões aos quais ele também fez menção, atualmente são os cartões que indicam os passes, né? Ó, existe um protocolo, digamos assim, de atenção a todos aqueles que chegam na Casa do Caminho. Então, o cartão amarelo tem uma finalidade, o branco, azul, verde, enfim, existe um protocolo da casa, e aqueles que frequentam, né, centros espíritas sabem que, embora todos, né, sigam a doutrina espírita, existem particularidades, né, de protocolos que são muito individuais, né? E dentro dessa conversa, eu vou fazer aqui um parêntese saudoso. Da última vez nós falamos do Dr. Homero, né, Luiz? E dessa vez você mencionou o senhor Santana. O senhor Santana foi a primeira pessoa com quem eu conversei na primeira vez que eu pisei na Casa do Caminho. Eu tive o grande prazer de ser na entrevista ser encaminhada para conversar com o senhor Santana. E eu tenho até hoje, um pedacinho de papel assim que ele me deu, escrito, manuscrito assim, com uma pequena prece que ele me recomendou fazer diariamente. Então, na última reunião, eu fiquei até emocionada, porque nós mencionamos o Dr. Homero Moraes Barros, né, que era lá de Botucatu, que foi quem me introduziu mesmo, me pegou pelas mãos a pedido da minha amada mãe, e me apresentou a doutrina espírita. Então, aqui mais um parênteses de saudosismo, Sandra, de lembranças. Lembranças. Ele lembrou da Aurinha também. A Aurinha, convivi muito com ela, fazendo trabalhos lá na Casa do Caminho. Ainda bem, era tudo presencial e era tudo com dinâmicas de estudos, enfim. Então, o Daniel também. Daniel foi alguém que empurrou muita coisa, né? Uma pessoa firme, interessante. E a Dona Assunção, né? Foi presidente antes do Regis. Então, ele lembrou aí
a velha guarda que nós pudemos conhecer daqueles tempos também. Muito bom. Mas agora eu queria voltar um pouquinho em alguns aspectos do que o Luiz falou e fazer uma pergunta para vocês que é recorrente também, não só para aqueles que estão iniciando a doutrina espírita, procurando um conhecimento básico, mas para muitos também que já frequentam e já estudam, né? Então, o Luiz falou da evolução, né, dos seres, passamos do reino mineral ao reino vegetal, em poucas palavras, que não precisam ser necessariamente poucas palavras, porque nós temos ainda meia hora hoje e muitas reuniões depois, né? Mas, na visão espírita, como é que a gente pode diferenciar um ser orgânico de um inorgânico? O que diferencia uma plantinha de uma pedra? Sendo que dentro do princípio material, que nós vimos que Deus criou o princípio espiritual, o princípio material. Quando a gente olha a tabela periódica que existe no nosso planeta, vamos considerar aqui planeta Terra. Existe uma tabela, eu até tenho uma tabela aqui, não sei se vai dar tempo de apresentar. Eu posso até tentar, mas se nós pegarmos a química do nosso planeta, existe uma tabela uma tabela periódica com os átomos, que é extremamente reduzida frente à multiplicidade de vida, de formas e de tudo que a gente encontra aqui, né? Nessa tabela periódica, então, nós temos os átomos que formam a areia, o ar que a gente respira, a madeira, uma pedra, a água, átomos que formam as moléculas e células do nosso sangue, dos nossos músculos, da pele, uma planta, uma fruta que a gente come e assim sucessivamente. Claro que a gente sabe que existe o espírito e o perispírito que vem e que dá vida a essa matéria. Mas há algo mais? Há outros fluidos? E aqui eu já estou pedindo, né? Já estou aqui acendendo a luz. Como é que fluido vital entra nisso? Como é que esses outros fluidos fazem isso tudo acontecer? Como é que a gente pode entender isso tudo, essa salada? Que não é salada, mas no primeiro momento pode parecer. Alguém gostaria de... Então, a gente tem que voltar, né, àquela ideia da Trindade Universal e daquilo tudo que já foi visto até nos primeiros capítulos, né? Então, Deus Criador, acima de tudo, criou espírito e matéria. E ele sempre cria, só que a gente vai vendo ao longo do tempo que esse princípio inteligente, o princípio material sempre precisou estar associado ao princípio material, né? Para que ele pudesse agir, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, o André Luiz, agora o Luiz Armando que tem que me ajudar, né? O André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que Deus criou esse plasma que é o hausto, a respiração do próprio Deus, que é o princípio material, que é o éter, que é o fluido cósmico, que essa matéria, que é matéria, que está aí, né? E quando ele cria o espírito, esse espírito já de alguma forma se associa a essa matéria, compondo o seu
perispírito, que na verdade é um vestígio ainda, né? Pelo menos é assim que... Enfim, eu acho que é no Livro dos Espíritos mesmo que está dito que Deus criou, que a gente pode dividir essa criação em duas partes, os seres orgânicos e inorgânicos, né? Então, existem os dois. E que e tudo que está nesse fluido cósmico é uma transformação. Então, esse fluido vital, ele, ele é uma transformação, uma modificação do fluido cósmico, que eletriza, magnetiza, de alguma forma, esses elementos no momento certo, né, gente? Porque, como o próprio Luiz Armando falou, as primeiras formas vivas, elas existiram há bilhões de anos, mas esse princípio já existia antes e já caminhava por todas esses mundos, esses locais, todos que tem por aí. Então, o que é? Ser inorgânico são esses gases, esses fluidos, essas substâncias, essa tabela que você colocou aí, periódica, imensa, na verdade, que extrapola, né? Extrapola essa que nós conhecemos, né? E que, de alguma forma, elas sofrem atração pelas leis da química, da física, e vão formando novas substâncias, né? Até que num ponto necessário, um ponto onde há as condições necessárias, essas substâncias atraídas, elas são magnetizadas por esse fluido vital, e aí inicia o que a gente pode chamar de ser orgânico, que inicialmente era um unicelular, era um protozoário, menos que protozoário, tem lá toda uma sequência, mas já era alguma coisa que tinha que tinha alguma coisa íntima que ele poderia se movimentar, se agir, sei lá, por si mesmo. Depois desse macarrão todo que eu falei aqui, porque eu não tenho essas, né? A gente lê, estuda e vê muitas coisas, são interessantes, mas agora a gente escuta o Luiz Armando com os termos apropriados, para ver se bate com o que eu falei. Felicidade. Eu até coloquei a tabelinha periódica, se o Tavares estiver nos ouvindo e se quiser passar, ou se não, vamos ouvir o Luiz, por favor. Então, o livro Obras Póstumas, que eu creio que deva ser também estudado, né, embora as pessoas tenham muito o Evangelho segundo o Espiritismo e alguma coisa do livro dos médiuns, nos cursos de médiuns que as casas mantêm. O livro dos Espíritos nem sempre é tão conhecido assim, e o livro A Gênese muito menos, né? Mas lá no livro Obras Póstumas nós encontramos um material interessantíssimo sobre essa questão dos fluidos, e o Kardec escreveu que no extraordinário estudo, né, ele revela que somos a individualização do fluido cósmico universal, que é o que a nossa irmã Sandra falou. Diz ele que cada um de nós tem um fluido característico, que nos envolve e acompanha em todos os movimentos, sendo muito variável a extensão de nossas atmosferas individuais. E nós, ao longo do tempo, né, no século XX, fomos descobrindo que essa extensão das atmosferas individuais, ela está intimamente ligada à nossa emoção, está naturalmente construindo as nossas ideias e pensamentos.
Isso a neurociência fala hoje, né? Primeiro você sente, para depois você pensar. Diz o Kardec também que a vontade dilata esse fluido como o calor dilata os gases. E as diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, apesar da imensidade de sons cuja extensão se acha em relação com a força da vontade. Cada um de nós, e aí vem a parte legal, né? Cada um de nós, isso também está no livro A Gênese, cada um de nós carrega consigo uma atmosfera fluídica, como o caracol a sua concha, fluido que deixa vestígios à sua passagem. Isso está no livro Obras Póstumas também. E diz o nosso professor que a matéria inanimada, a roupa que você usa, o óculos que você carrega, a joia que você possui, a matéria inanimada, por sua vez, absorve potencialmente fluidos humanos, retendo toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais que se convertem em agentes evocadores das impressões psicométricas. Nosso amigo Ernesto Bozano, acho que nos anos 30, vai escrever um livro, acho que é um pouco antes disso, que ele morre, acho que nos anos 30, intitulado Enigmas da Psicometria. É muito interessante esse estudo, sabe por quê? Porque pesquisas houveram e o grande problema da humanidade é que algumas investigações elas ficam restritas a círculos muito pequenos. Só a pessoa que está sempre se procurando informar que tem, às vezes, acesso a elas. Mas na Inglaterra, do final, começo do século XX, começo do século XIX, começo do século XX, teve algumas experiências interessantes, uma na Inglaterra e outra nos Estados Unidos, com duas mulheres, duas médiums, psicômetras. Uma delas, na realidade, a uma delas foi oferecido uma pena de um pombo-correio que havia sido preso a uma embalagem, lá uma jaulinha, lá uma gaiolinha, fechado, e foi mandado de carro para uma cidade. E de lá ele tinha que voltar. E esses bichos, eu não sei qual é o norte deles, né? O nosso amigo Décio Iandoli, que é um professor lá da faculdade, hoje está no Campo Grande, em Corumbá, que era aqui da Unisanta. Ele acho que atualmente é o presidente da Associação Médico Espírita Brasil. E ele fez uma palestra muito interessante lá na Casa do Caminho, que a gente convidou na época, foi uma sexta-feira. Naquela época a gente fazia esse papel lá dentro da casa também. E ele subiu a serra para fazer a palestra, né? Chegou e abriu a palestra até de uma forma meio hilária, porque ele veio fazer uma palestra numa casa espírita e a caminho de São Paulo, né? Ele, na realidade, teve lá uma fechada de um outro motorista e perdeu totalmente o controle e desferiu contra aquele cara aqueles palavrões impublicáveis, né? E ele, depois que fez isso, ele ficou pensando, puxa vida, eu estou indo numa casa espírita fazer uma palestra para um monte de gente que vai acreditar em mim e eu estou tendo um comportamento meio estranho. Mas fora essa parte hilária, ele vai falar sobre o seguinte, um certo dia ele chegou na sua casa para almoçar e enquanto a comida estava lá sendo feita, ele, na verdade, sentou-se diante da TV, num desses canais fechados, né? Não sei se é Planet, alguma coisa só, e estava passando um documentário de uma experiência que foi feita por alguns cientistas da América do Norte a respeito da borboleta monarca. Borboleta monarca. E ele falou, e aí ele falou que, na verdade, eles tinham observado a palestra, o tema da palestra, a reencarnação como lei biológica. E ele vai propor a ideia de que a borboletinha ela reencarna também, né? Então ele falou que ela saía das regiões quentes do hemisfério norte na direção das áreas quentes, porque há um inverno muito rigoroso lá do meio oeste americano para cima, e elas saem de lá. Só que ela tem uma longevidade muito curtinha.
Então, ela chegava lá no México, sul do norte do México, nas regiões quentes, já na terceira ou quarta geração. Mas dentro dela há uma programação, não consegue saber qual é, deve ser dedinho de Deus, e que na realidade faz com que ela vá. E eles descobriram que os descendentes dela e elas mesmas, no roteiro que cumpriam anualmente, porque isso é um fenômeno normal e anual, elas se guiavam pela um pozinho que tem na zinha da bichinha, que é magnetizado. Então, o ponto de referência é o hemisfério norte, como a bússola, que era, né? Só que eles observaram que essas bichinhas, como todos os animais migratórios, os búfalos, aqueles animais de maior porte, que saíam dessas regiões, os ursos, que saíam dessas regiões quentes, depois ficavam frias, para regiões quentes, para fazer a procriação, a replicação das suas espécies. Só que eles estavam observando, porque esses bichos são estudados, analisados, acompanhados, que eles não estavam mais conseguindo voltar, eles não tinham direção. Inclusive, ursos polares também saíam lá da região onde eles viviam, onde eles se enfurnavam lá durante o inverno rigoroso para a procriação, e quando saíam estavam meio desorientados, acabavam subindo em cima de placas de gelo e se perdendo no meio do oceano. E aí eles descobriram que aquela tese que existe de que está havendo uma inversão do polo magnético da Terra, o que era norte vai virando sul e o que é sul vira norte. Então, eles, como é um fenômeno biológico, é a única explicação que eles encontraram, porque os bichos, as borboletas se perdiam, estava havendo uma confusão, uma bagunça generalizada até no reino animal. E isso é muito interessante, porque existe essa história de que realmente esses eventos climáticos que enfrentamos têm a ver com a inversão da polaridade magnética da Terra, não é? Que aquele Gordon Mitchell Scallion, no livro Fotos do Cosmos, ele vai falar sobre isso, né? Sobre essas mudanças, quer dizer, os mestres dele falam sobre isso. Então, aquela personagem que foi a qual foi dada a pena do pombo, um galho de árvore, na verdade, ela conseguia registrar na sua sensibilidade, na sua percepção, todos os eventos de desnorteamento do pombo, porque ele foi preso dentro de uma caixinha fechada, levada num carro. Quando ele faz o percurso voando e volta voando é uma coisa, mas fechado, ele levado dentro de um veículo onde ele não tem a referência externa, eles se perdiam. Então, é interessante porque a pena daquele animalzinho, ele conservava as impressões da percepção do bichinho na tentativa de reencontrar a direção justamente do pombal, lá onde ele tinha que se apresentar. O galho de árvore também tinha uma história. Quem estudou isso de uma maneira brilhante, para variar, né? Porque aquele cara, tudo que ele foi brilhante, é o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. O Hermínio Corrêa de Miranda, entre todos esse manancial de informações que ele nos lega, diversidade de carismas, livros sobre reencarnação, livros sobre educação da criança, sobre mediunidade, então ele é campeão. Ele vai escrever um livro intitulado Memória Cósmica. Se vocês puderem, leiam, porque também um livro não é muito grosso, porque os livros do Hermínio são sempre muito densos, né? E ele vai justamente estudar, ele conseguiu, porque o Hermínio morou muito tempo fora do Brasil, Nova York, né? Ele foi executivo da CSN e depois se tornou vice-presidente de uma das subsidiárias da CSN, está de volta ao Brasil. Ele volta ao Brasil, acho que em 58, mas como era um cara que conhecia os meandros lá da tremenda organização que é a CSN, ele foi designado para dirigir uma subsidiária da CSN. É nesse momento que ele, de repente, se aproxima do espiritismo através do Deolindo Amorim, não sei se ouviram falar nele, foi um grande pensador lá do Rio, era o Herculano Pires lá do Rio. E o Deolindo Amorim e ele passaram a frequentar reuniões mediúnicas. E ele era sempre originariamente, ele era contador, né?
ele observava muito, e isso vai dar origem ao primeiro livro que ele vai publicar, é o Diálogo com as Sombras. Não sei se vocês conhecem, é um livro de quem trabalha com desobsessão, preciosíssimo, né? E depois vem uma série de livros tratando desse assunto. Até porque nas reuniões de grupos pequenos que ele frequentava com Deolindo, ele gravava essas reuniões, que deram origem a um conjunto de livros, que é a Irmã do Vizir. São 4 livros onde são apresentados diálogos que foram registrados nessas reuniões, mostrando que no século XX, no Rio de Janeiro, naquelas reuniões mediúnicas, que aparentemente para a humanidade não tem a mínima importância ou significação, estavam ocorrendo manifestações preciosíssimas de personagens que viveram na sua caminhada evolutiva em momentos diferentes, em países, principalmente do Oriente, e que, através das oportunidades oferecidas, vinham a se manifestar ali nas reuniões mediúnicas, né? Então, ele começa com Diálogo com as Sombras, depois ele apresenta, através da editora Correio Fraterno de ABC, 4 livros importantes. E, paralelamente, né, o cara era incansável, porque acho que nos anos 70 ele começa a avançar na direção das investigações, a partir, acho que, de uma colaboradora da casa dele, lá, uma professora, uma pessoa que fazia serviço braçal ali na casa dele. Ela tinha grandes conturbações assim, comportamentais, mentais, e ele começa a estudá-la e vai começar a reunir um grupo de pessoas que eram acadêmicos de medicina, eram residentes, eram pessoas assim grandemente interessadas no assunto. Ele reunirá essas pessoas lá no seu apartamento, na Rua Assunção 85, eu sei o endereço, porque o doutor Hernani me passou e eu troquei correspondência com o Hermínio, né? Ele deu algumas entrevistas para Informação, principalmente quando ele lançou um livro intitulado A Memória e o Tempo, que é de 1979 e 80, que é um livro também imperdível, que tem no seu conteúdo justamente as experiências com essa mulher aí. E vai ter também o Princípio das Experiências, com um jornalista chamado Luciano dos Anjos, um cara lá do Espírito Santo, que era jornalista no Rio, e esse cidadão se coloca na posição de voluntário para experiências com o Hermínio. E tem um protocolo de desenvolvimento e tudo vai ser gravado, ele não vai ter acesso àquilo que disse em estado alterado de consciência, e o que vai acontecer é que isso vai resultar num livro também maravilhoso, infelizmente hoje acho que só existe em sebo, intitulado Eu Sou Camille Desmoulins. Camille Desmoulins foi um amigo assim, muito próximo de Danton. Danton, Robespierre, Marat, foram os caras que fizeram a revolução e sujaram de sangue a história da França com a truculência, a violência, principalmente o Robespierre. E esse livro, Eu Sou Camille Desmoulins, eu falei, só existe, eu acho que em sebo, porque teve um momento ali na frente, porque o Hermínio queria saber, confirmar tudo o que era dito nos estados alterados de consciência pelo cara que estava em pesquisa. E houve algum momento ali que houve alguma diferença, alguma divergência dele com o Luciano. Todos eles já desencarnaram, né? Ele acabou deixando o livro nas mãos do Luciano para uma reimpressão. Ele só foi reimpresso, acho que uma vez. Ouvi dizer que esse livro estaria nas mãos da La Chatre, que é uma editora fundada lá por um assim, entusiasta do conteúdo espírita, que deixou a editora para o seu filho acabou trazendo ela aqui para São Paulo, depois Bragança Paulista, onde ela tem a sede hoje. E o catálogo da editora La Chatre, que é um grande personagem lá da época do Kardec, um pouco depois, é um catálogo basicamente de coisas do Hermínio Corrêa de Miranda. E mais interessante, sabe o que é? É que um dos caras que foi assistir essas reuniões chamava-se César Burnier. César Burnier. César Burnier é um advogado de Juiz de Fora. O pai dele foi fundador da Faculdade de Mecânica, ou de Engenharia Mecânica de Juiz de Fora, da Universidade de Juiz de Fora.
depois ele se forma em direito, né? Muda-se para Belo Horizonte, casa-se, tem 2 filhos. O segundo filho é Cezinha, molequinho, tinha 8, 9 anos. O doutor César, que na realidade lá na frente vai virar médium, do próprio filho. Ele, na realidade, vai almoçar em casa, vai trabalhar e, de repente, uma ligação dizendo que o moleque estava alucinado com dor de cabeça. Ele volta para casa e, na madrugada que se segue, o menininho morre. Tinha tido um processo lá de meningite, isso estamos falando lá de 1940 e lá vai bolinha. Não, é antes, né? E aí o que acontece é que esse César Burnier vai se tornar muito próximo de Chico Xavier, para onde ele vai 2 dias depois da morte do filho, e o Chico, na verdade, a partir daí, junto com César Burnier, junto com 2 outros companheiros, um é o Henrique Rodrigues, que eu tive o privilégio de conhecer lá em Marília, e outro cara era Newton Boechat. Tudo nego assim, fora da curva de conhecimento, de cultura. E eles, depois que as reuniões públicas do Chico aconteciam na segunda, eles ficaram proseando ali. E o César Burnier vai fazer no livro Eu Sou Camille Moran 2 revelações importantes. A primeira das quais, no período revolucionário, que foi assim, eclodiu de uma hora para outra, na verdade, o Chico Xavier era uma mulher chamada Jane d'Alencourt. Jane d'Alencourt era a aia, uma criada de uma duquesa de Arras, do distrito de Arras, que é a divisão geográfica da França é diferente da nossa. E ela teve a infelicidade de um dia pisar no pé da Maria Antonieta. Imediatamente foi expulsa da corte. Na verdade, não foi uma infelicidade, foi uma felicidade, porque no dia seguinte eclode a Revolução e todo mundo que vivia mamando lá na corte foi preso e guilhotinado. E a Jane d'Alencourt escapou por causa disso. E a Jane d'Alencourt tinha um pai, que na realidade vai ser o João Cândido Xavier do século XX, que era monarquista. E ali, na verdade, foi preso também e também ia passar a guilhotina no pescocinho dele, a mando do Robespierre, porque o Robespierre era a casca de ferida. Aí o que acontece é que a Jane d'Alencourt vai pedir para o Danton se ele podia interceder, porque ele era próximo do Robespierre, eles eram as 3 cabeças da Revolução, e o que acontece é que o Danton renasce no futuro como César Burnier. Então, o que acontece é o seguinte, o Jane d'Alencourt vai pedir se ele podia interceder junto a Robespierre, ele falou, olha, não posso fazer nada, você tem que ir lá, você vai lá pedir clemência, jogue isso nos pés dele, peça lá, fala que seu pai se arrepende, não sei o que, papapá. Aí ela pediu para ele ir junto, ele foi junto. E aí o que acontece é que ela se vira nos 30 lá, mas o Robespierre é irredutível. O cara era monarquista e ia morrer como qualquer outro, não tinha clemência para ele, não. Aí o pai vai ser guilhotinado, ela foge para a Espanha. E lá ela vai desencarnar, vai renascer no século seguinte, já é o século XIX, com o nome de Maria Dolores del Sorte Hernández, que vai casar com um vinhateiro, um produtor de vinhos, vai ter um filho que vai ser sequestrado por um grupo nômade de ciganos e ela vai perder assim o contato com o filho, que vai ser encontrado, quer dizer, o grupo de ciganos vai ser encontrado alguns anos depois, só que quando ela encontra o grupo, assim, por fim, o filho tinha morrido fazia 5 anos. Esse filho vai ser o Valdo Vieira do século XX, que vai também ter uma proximidade muito grande com o Chico. O Danton vai ser o César Burnier. O nosso amigo Luciano dos Anjos vai ser o jornalista que era amigo do nosso amigo Danton, lá atrás ele e as 2 esposas amicíssimas, né? O número de pontos de contato, de evidências que estão ligados a isso é impressionante. E o Robespierre vai renascer em Minas Gerais, vai se formar em medicina, ele vai renascer num corpo de mulher. Vai, na verdade, casar-se, mas vivia, assim, provas muito difíceis, moralmente falando, né? Ela e o marido fizeram um pacto suicida.
E esse pacto suicida, na verdade, tinham se combinado de ela mataria as duas filhas e depois os dois se matariam. Como também aconteceu com alguns outros caras no século XX por causa do nazismo, né? Então, para encerrar esse comentário, o que vai acontecer é que essa mulher ela não vai ter coragem de matar as filhas. Mas o marido entrou na dela e foi embora, né? Aí ela entra num processo de culpa violento, médica, e aí ela a única esperança dela, ela vai encontrar um psiquiatra, não sei como é que é o nome do cara, agora eu não me lembro, que era muito importante lá na cidade de Belo Horizonte, reconhecido publicamente como um grande profissional. E o que acontece é que esse cara tinha algumas amigas que em um determinado momento foram visitá-lo e foram almoçar e depois foram dar um rolê ali por Belo Horizonte e de repente viram a placa de Pedro Leopoldo. Uma das amigas, uma das amigas dele, falou, mas essa cidade não é a cidade daquele Chico Xavier? Aí o cara falou assim, será que não dá para a gente por lá conhecer? O que acontece é que o centro Luiz Gonzaga era uma coisa assim bem precária, né? Caixotes de madeira, não tinha as instalações que o futuro reservaria aos centros espíritas, né? E aí o que acontece é que quando o doutor não sei o que se identifica, o psiquiatra fala que não acredita em nada daquelas coisas que o Chico Xavier faz ali. Ele vinha ali apenas a pedido de uma das amigas que estavam acompanhando ele, não nominou o nome da pessoa, e, na verdade, o Chico ficou meio assim, meio deslocado em meio àquela argumentação e vai psicografar uma mensagem em forma de versos e o cara estava sentado do lado dele para ver como é que acontecia o fenômeno, né? Mas sem acreditar muito. Aí o Chico falou, olha, eu me sinto assim muito assim incomodado, porque a pessoa que escreveu esses versos aqui disse que esses versos é para uma das suas amigas ali, apontou a mulher. Aí a mulher já começou a chorar. Por quê? Porque, na verdade, quem estava escrevendo a mensagem era um poeta famoso da época que suicidou por causa de uma infidelidade daquela mulher. E aí o médico pede para ler a mensagem e, realmente, quando ele lê a mensagem, ele reconhece o estilo daquele poeta, que era um poeta, inclusive, da Academia de Letras. Então, na realidade, o Robespierre pediu ajuda desse médico, falou, olha, você tem que ir lá e falar com o Chico. Ela foi 2 vezes, não conseguiu, porque era muita gente. Aí ela voltou para o profissional lá e ele falou, você vai lá e procura o pai dele, o João Cândido, tenta falar com ele. Bom, no quebra-cabeças da história, o João Cândido é aquele pai guilhotinado pelo Robespierre, para o qual Robespierre, mulher e médica dessa vida, vai pedir clemência lá para se ele podia pedir para o Chico atendê-la. Então a gente vê que a lei de causa e efeito ela vai funcionando assim de uma forma até certo ponto aparentemente muito impressionante, né? Porque os detalhes, tá tudo isso nesse livro aí. Eu sou Camille Desmoulins, vale a pena a gente ler. Na verdade, o Cezinha, que era o filho preferido do Dr. César, depois se tornou grande médico, ele tinha uma memória prodigiosa, conhecia tudo de Revolução Francesa, né? E que vai contar essa passagem que eu estou contando aqui agora, porque ele foi, na realidade, testemunha daquela reunião em que o Chico recebeu aquela poesia. Só que aquela poesia ela perdeu-se. Ele, César, procurou muito essa poesia, até que um dia ele foi participar de uma reunião de materialização lá em Belo Horizonte, na verdade, uma mulher começa a comentar do lado dele, porque houve algum problema lá, atrasou a reunião, começou a contar dessa poesia. Ele ficou espantado, porque aquela poesia tinha sido perdida, né? Ela foi recebida naquela noite e desapareceu. Ele pediu para a mulher, essa outra faceta está num livro intitulado Luz Bendita, organizado pelo Rubem Germinazzi, contando, acho que é o Gilberto Guarino, que conta essa história. Bom,
Daqui a pouco o trem apita e nós vamos ficar do lado de fora ou vamos ser chutados lá para a rua. Exatamente. Já deu o primeiro sinal aqui, na verdade. A nossa vontade é continuar ouvindo, Luiz, mas o tempo pede para que a gente dê uma pausa e continue na próxima semana. Não é, Sandra? É verdade, né? Essas histórias são intrigantes e o Luiz sabe enganchar uma coisa com outra, mas o tempo está tocando o sininho aqui, então Exato. a gente já vai ter que deixar, viu, Luiz? Mas ainda bem que você vem logo, proximamente você vem de novo. Exatamente, já estamos com data marcada para ele voltar. É. E nós continuaremos a falar dessas leis da natureza e desses fluidos todos que esse nosso bate-papo, na verdade, no segundo tempo, digamos assim, foi exatamente sobre isso, né? Como é que o que pode diferenciar, né? O orgânico do inorgânico, né? O que o orgânico tem que o inorgânico não tem, né? Mas a gente continua esse bate-papo na semana que vem, na seguinte estaremos com o Luiz novamente. Cenas do próximo capítulo. Exatamente, exatamente. E antes que sejamos, então, convidados a nos retirar, eu vou passar a palavra para vocês, e aí faremos a nossa prece final. E desde já agradeço a todos que nos acompanham, nos acompanharão, e não esqueçam de mandar suas perguntas, elas são muito, muito, muito bem-vindas, e adoramos recebê-las. Sandra, querida, que delícia estar aqui com você. Então, é muito bom estar aqui, voltar e formar esse trio. Hoje um trio, né? Depois um quarteto. Exato. É muito, muito bom, porque a gente vai abrindo os nossos conhecimentos aqui. Gratidão, gratidão, que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana e possamos estar juntos, então, na próxima. Na próxima e ao longo de mais esse ano, né? Que seja um ano produtivo. Luiz, obrigada mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade de ter estado aqui mais uma vez, né? Espero que Deus nos abençoe nas nossas lutas aí pessoais, para que nesse 2026 a gente chegue melhor do que terminou 2025, né? Principalmente trabalhando em prol da propagação do pensamento espírita a serviço de Jesus, né? Que assim seja, que assim seja. Muito bom, muito, muito, muito obrigada a vocês dois por estarem aqui, por fazerem deste um lugar e um programa, um momento que vale a pena. E que, como a Sandra falou, realmente abre a nossa perspectiva, a nossa visão e nos transforma. Muitíssimo obrigada a vocês. Sintam-se fortemente abraçados. E eu os convido novamente para um pequeno momento de uma singela prece para que possamos encerrar esse nosso encontro de hoje. Então, neste momento, Mestre Jesus, mais uma vez nos voltamos a Ti, em profundo agradecimento, Senhor. Agradecemos pelos esclarecimentos, pelos conhecimentos adquiridos, por toda a inspiração que nos chegou do plano espiritual. Agradecemos, Senhor, por toda a amorosidade e boa vontade com a qual a Sandra e o Luiz Armando estão sempre aqui presentes, compartilhando os seus conhecimentos, os seus estudos, e nos auxiliando, Senhor, a nos guiarmos, a nos instruirmos nesta nossa jornada terrena. Que possamos, Mestre, absorver e reconhecê-lo em tudo e em todos. Que possamos absorver as bênçãos que nos são derramadas, Senhor, diuturnamente. Que tenhamos olhos para vê-lo e reconhecê-lo em tudo e em todos.
que tenhamos os nossos corações sempre abertos ao bem, em substituição ao nosso egoísmo, às nossas mesquinharias, das quais ainda muitas vezes somos escravos. Ajuda-nos, Senhor, a alimentar a nossa fé e a nossa vontade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que a sua luz ilumine os nossos passos e os nossos corações. Que as suas bênçãos, Senhor, se estendam a todos os lares, a todos aqueles que rogam por auxílio, nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, nos presídios, nas casas de repouso. Que possamos, Senhor, entendemos-nos como seres espirituais e que tenhamos a convicção de que não estamos sozinhos nessa jornada terrena. Dá-nos, Senhor, a bênção do entendimento e da expansão das nossas consciências. Ajuda-nos, Mestre. Ajuda-nos, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que tenhamos todos uma semana excelente, repleta de paz, amor, saúde, e que a gente possa se ver de novo na próxima quinta-feira. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanham. Beijo enorme para vocês. Beijo. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.